O assunto é Lei Maria da Penha, é o agosto lilás, o mês já está avançando e é um mês que nós precisamos refletir grandemente. Há pouco a gente levou ao ar notícia, inclusive, de violência doméstica que resultou na prisão de um suspeito, não é, dessa agressão. E é complicado, precisa falar sobre para ver se a gente consegue avançar nessa questão cultural também. E para isso nós temos aqui convidados muito especiais que mais uma vez nos honram com suas presenças. A Ordem dos Advogados do Brasil, de Sorriso, aqui representada pelo seu presidente, doutor Fernando Mascarello. Seja bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, Marlene, todos que nos ouvem aí pela rádio Sorriso FM. É sempre muito bom poder comunicar com a população, né? Agradeço a doutora Ionara que nos acompanha hoje, agradeço toda a Comissão da Mulher Advogada, que tem feito um trabalho magnífico na nossa obsessão. Vamos lá, doutora Ionara Pascoaloto, primeira vez aqui com a gente, pelo menos. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, primeira vez representando aqui a Comissão da Mulher Advogada. Agradeço pelo convite. É sempre bom a gente trazer as informações para a população. Muito bem. Estava eu aí observando na produção do programa 18 anos da Lei Maria da Penha hoje. Importante, né? Um passo muito grandioso foi esse, né? É a maioridade da nossa lei, né? A Lei Maria da Penha que surge aí em 2007 como é apontada pela ONU, né, como uma das leis mais bem feitas, um microsistema legislativo mais bem sucedido, mais bem redigido, né, de todo mundo. Só que ela não é a mesma de 2007, ela sofre avanços, alterações, né? Todo ano tem alterações, né, doutora Leonardo? Como toda legislação, porque a sociedade também ela é dinâmica, né? As coisas elas vão evoluindo. Então, quando o legislador ele propõe a lei, ele traz uma realidade e aí, óbvio, vão sendo apontadas algumas situações que podem ser melhoradas e que podem trazer maior efetividade à lei. Então, a lei sempre vai acabando contando com mudanças durante o tempo para poder ser mais efetiva e atingir o objetivo pelo qual ela foi pensada, né? Nessas mudanças, desculpa, doutor, algo que se destaque para passar para o nosso ouvinte hoje? Eu acredito que a gente tem que ter uma noção geral de que a lei é um instrumento de política pública. Ela não soluciona, não é ela que evita vai resolver a violência, não é ela que problema. resolve. São a adoção de políticas públicas e a lei é uma ferramenta como tantas outras, como a repressão como a conscientização como a educação e nós precisamos fazer aquilo que é o mais difícil, que é quebrar o ciclo da violência. Então esse é o grande desafio. A legislação por si só, ela não resolve, mas ela tenta, de alguma maneira, dar àqueles que implementam políticas públicas voltadas à não violência, dar ferramentas para que a gente tenha uma diminuição aí, dessa questão de violência, sobretudo contra a violência de gênero, né, contra a mulher. Em relação a essa lei especificamente, a gente pode destacar que ela não é apenas punitiva, ela tem algumas ações lá que visam proteção mesmo para a mulher, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não estabelece crimes, né? O único crime que veio na Lei Maria da Penha veio depois, lá em 2019, que é o descumprimento das medidas protetivas. A Lei Maria da Penha ela é uma lei de fomento à erradicação da violência contra a mulher, de proteção, de políticas públicas que visam prevenir e dar um suporte a essas mulheres vítimas da violência, né? E aí ela traz várias situações. O afastamento do agressor, né? Através das medidas protetivas, a colocação em casa de acolhimento, o auxílio aluguel, toda a rede de enfrentamento, que é toda a segurança pública voltada a políticas que visam proteger essa mulher que chega lá com essa denúncia de violência, né? Muito bem. Nós estamos aí colocando isso em prática, os senhores que atuam, às vezes, nessas áreas, ou acompanham, né, os operadores aí da lei. É sempre um desafio, né? Sorriso inova quando ela unifica as redes de enfrentamento à violência, tanto a violência contra a mulher como a de idoso, criança e adolescente. Nós temos a única rede unificada no Estado. As reuniões estão acontecendo. Nós temos avançado bastante em vários pontos. É claro que o avanço ele acontece de forma paulatina. Políticas públicas, para serem implementadas e ter efetividade, elas demoram, às vezes, décadas, né? Mas nós caminhamos, trilhando um bom caminho em direção à erradicação da violência, sobretudo a violência de gênero.
Tem pessoas que eventualmente colocam comentários aqui para a gente ainda de que é a legislação no Brasil que possibilita muita coisa, tá. Em alguns aspectos a gente sabe que poderia haver um arroxo maior, né? Inclusive a maioridade penal não é o caso da discussão aqui, mas em relação a essa questão da violência doméstica em si, na opinião dos senhores, ainda há algo a ser avançado nesse sentido de mais rigor em punição ou no que quer que seja? Sim, sempre mas às vezes eu penso assim que o rigor por si só, ele não é um sinônimo de efetividade, né? Quando a gente fala de violência doméstica, eu acho que só a lei, como o doutor Fernando falou, não é suficiente, porque para que a lei seja efetiva, nós precisamos quebrar ciclos. E a lei ela ainda enfrenta algumas barreiras sociais, culturais, de décadas, de séculos. Então, assim, essa entrada da lei e dessa nova visão com relação à violência contra as mulheres, ela vai levar um tempo até que a gente consiga ter um resultado totalmente efetivo. Mas a lei em si, nesses 18 anos, ela trouxe muita coisa. Inclusive, quando a gente fala assim, mas o número de violência aumentou. Não é que o número de violência aumentou. É porque as mulheres começaram a ter coragem de denunciar. Então, aí nós já temos um ponto positivo. Tem coisas que ainda precisam ser melhoradas? Tem. Mas aí cabe não só a OAB, através das ações que nós fazemos, mas a população em geral também, trazer essa crítica e trazermos também ideias, soluções, porque apontar o problema é muito fácil, criticar é muito fácil, mas e daí? O que nós podemos fazer para melhorar? Perpassa pela própria capacidade de a gente fazer uma autocrítica e entender qual é a situação que a gente precisa ser melhorada. Avançar no cultural, nesse sentido. A gente pode dar alguns exemplos aí de políticas públicas, né? Que a gente fica falando isso em abstrato, mas... Sim. O que são elas, né, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o governo federal editou uma lei obrigando as escolas e todas as entidades de ensino a, no mês de março, promover ações de conscientização contra a violência doméstica. Então, isso já é uma política pública efetiva. Com certeza. Avanço. Cabe aí até a população a cobrar que essas instituições de ensino façam essas ações. E aqui, trazendo isso para Sorriso, nós tivemos um avanço que é o núcleo da Delegacia Especializada da Mulher, da violência contra a mulher, mas nós precisamos de mais. Nós, inclusive, temos um requerimento pendente junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que traga a Sorriso ou contemple Sorriso como uma delegacia especializada. Verdade. Que traria uma efetividade maior no tratamento dessas vítimas de violência e na busca pelo esclarecimento, né, na busca do acusado, digamos assim. Então, esses são exemplos aí de políticas públicas, né? A gente tem a política pública voltada para a conscientização, para a educação, e políticas públicas voltadas para a repressão e para o acolhimento da vítima. E como a Leonara bem mencionou aqui, a mulher, quando ela tem um cenário de acolhimento, facilita para ela fazer o quê? A denúncia, buscar os seus direitos, etc. Então, isso são exemplos de ferramentas de políticas públicas, né, que a gente tanto busca aí. Perfeito. Doutor, o senhor falou sobre essas ferramentas, né, das políticas públicas que podem ser adotadas, algumas já são adotadas, outras que podem ser inseridas também, né? E a gente vê muito assim, a questão do acolhimento tem sido muito, muito bom, né, para que as vítimas tenham, né, essa coragem e esse amparo, né, toda uma rede de apoio para que ela consiga fazer a denúncia e ficar, de certa forma, longe do agressor. Mas a gente vê também que, apesar de existir a lei, né, as leis que estão, de certo modo, fazendo com que as mulheres façam as denúncias, né, um tratamento também mais específico do lado emocional e psicológico, né, para que essas mulheres consigam identificar esses agressores ou até mesmo alguns sinais que possam fazer com que esse agressor venha, de alguma forma, manipular. Né? Então, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa volta porque daí ele de alguma forma consegue manipular,
né? Então, a gente vê que isso também não é tão fácil. E muitas vezes a população, as pessoas que não passam por isso, não conseguem entender, né? O porquê que a mulher acaba voltando com o agressor. Isso é uma coisa muito cultural. E a lei ela é muito eficiente no sentido de que ela traz as várias espécies de violência como uma violência de gênero, né? Não é apenas a violência física ou a violência verbal, mas aquelas agressões psicológicas, agressões financeiras, Sim. agressões emocionais, essa alienação emocional muitas vezes que faz com que a mulher seja praticamente uma refém do relacionamento tóxico que acaba sendo prejudicial a ela, aos filhos, a todo o núcleo familiar. Então, de fato, a lei ela contempla todas as formas de violência e a ideia do acolhimento quisera nós que não precisássemos acolher ninguém. Né? Um cenário sem violência é o cenário ideal. Mas essas ferramentas de acolhimento é para evitar o quê? Uma revitimização. Então, tomar um depoimento humanizado, dar uma assistência eficiente e eficaz para a vítima, né? Para evitar o quê? Que ela sofra uma nova agressão, digamos assim. Talvez até ou que ela reviva esse momento traumático durante que o foi a agressão. atendimento, né? Exatamente. A gente sabe do trabalho seríssimo que faz a doutora Jéssica à frente do núcleo, mas Positivo. como o senhor disse, o avanço para uma delegacia da mulher traz aí uma perspectiva, né? Caso a gente consiga isso, de realmente poder ter mais força de buscar mais equipe, mais tudo melhor, não é? Para que isso avance. Sem dúvida. A gente sabe dos esforços da Polícia Judiciária Civil, da competência dos nossos delegados, sobretudo da delegada Jéssica, de toda a equipe que está lá, mas assim, eles precisam de ajuda, eles precisam de mais pessoal, né? Nós precisamos ter a delegacia especializada contra a mulher funcionando 24 horas, ou pelo menos nos finais de semana. Né? Então esse é um desafio que nós temos aí e depende basicamente do Executivo estadual, né? Entra questões políticas, inclusive, representatividade, recurso financeiro, um monte de coisas, né? A Comissão da Mulher tem atuado aí nesse sentido também. Nós temos agora o Agosto Lilás pela frente. Vocês pensam em programações? Como é que é, doutora? Sim, o Agosto Lilás é uma campanha do governo federal, né? E visando um mês de conscientização do combate à violência doméstico familiar. E a OAB, através da Comissão Mulher Advogada e a diretoria, nós fazemos algumas ações, né? Na verdade, nós trabalhamos durante o ano e em agosto a gente intensifica. E aí, as nossas ações são voltadas especialmente para palestras em escolas e em empresas, onde nós palestramos para os homens. É um desafio, hein, doutora? É um desafio. Por que nós palestramos para os homens? Claro, tem mulheres no público também, mas a gente direciona para os homens. Por quê? Onde começa o ciclo de violência? Tem como eu quebrar algum ciclo se o agressor não participar desse processo de quebra? Da conversa, da reflexão. Não tem como. Então, as nossas ações no Agosto lá são especialmente voltadas a essa conversa com o público masculino, no sentido de eles entenderem o que é a lei, porque existe ainda um certo preconceito com isso, entender o que é a lei, entender quais são as práticas que podem ser evitadas, porque muitas vezes, em virtude das condições culturais, que é aquilo que a gente falou lá atrás, ele próprio não entende a atitude dele como uma atitude ele acha agressiva. Que tá ok. Isso. Tá tudo então, bem. a gente volta o nosso trabalho para isso. Inclusive, a rede de enfrentamento também tem um trabalho muito bacana com relação... Não é só... Quando a gente fala de trabalhos voltados à questão da Lei Maria da Penha, a quebra do ciclo de violência, nós não falamos só em colocar o agressor na cadeia. Porque esse é a última rácio, né? É o nosso último ponto. E sim, nós conseguirmos entrar nessa família, entender qual é o ciclo e, às vezes, quebrar esse ciclo ali mesmo. Então, tem um trabalho da rede de enfrentamento com todos os órgãos públicos, que tem as equipes especializadas que fazem esse trabalho de ir nessa família, de entrevistar, de tentar ver se tem como resolver essa quebra desse ciclo de violência. Por quê? Porque a quebra do ciclo de violência não é só uma proteção para a mulher. É para toda a família, especialmente os filhos, que são os mais prejudicados. Segue aqui com o doutor Fernando Mascarella, doutora Ionara, nos brindando hoje com sua presença aqui também, doutora Ionara Pascoaloto, integrando a Ordem dos Advogados do Brasil de Sorriso, e a pauta nossa hoje aqui é a Lei Maria da Penha, o Agosto Lilás, e a gente
comentou, né, antes de ir para o intervalo, que há situações que nós precisamos falar mesmo para que não fuja da nossa mente, para que a gente reveja o próprio comportamento às vezes. A doutora explicava que fazem palestras sobre isso em empresas, escolas, enfim. O que nós podemos trazer para o ouvinte da Sorriso FM em relação a isso? Que comportamentos seriam aceitáveis diante desse contexto que a gente está falando aqui, doutora? Eu acho que eu vou falar mais dos comportamentos que a gente teria ali no limite que estariam configurando uma violência, Vamos lá, E aí, importante. quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre tem em mente a questão da violência física, que é o tapa, o beliscão, o empurrão, né? Ou coisas mais graves, até o homicídio. Mas não é só isso, né? Nós temos aí a violência psicológica, que é você denegrir a pessoa, que você diminuir a autoestima dela. Nossa, como você engordou. Essa roupa ficou bonita para fulano, mas para você não tá legal. Meu Deus, você não presta para nada. Tudo que você faz dá errado, né? Você é uma péssima mãe. Você não cuida dos seus filhos. Então, tudo aquilo que acaba vai diminuindo, vai colocando tirando a a mulher autoestima da tirando pessoa. a sua autoestima, né? Porque as coisas hoje em dia é um mundo muito dinâmico. Então, a mulher ela tem várias tarefas. E, às vezes, ela realmente ali não vai conseguir. Então, essa questão de você estar sempre diminuindo a pessoa é violência doméstica, tá? E ela, inclusive, é autorizativa de você pedir medidas protetivas. Se isso acaba chegando num extremo que você se sinta acuada de tal forma que você não consiga mais nem definir suas próprias vontades em virtude dessa violência que você está sofrendo. Nós temos a violência moral, tá? Que aí nós passamos ali pela calúnia, pela injúria, pela difamação, acusar de traição, acerca do comportamento da mulher na sua honra, né? E aí não vamos para os palavrões aqui, porque o horário não nos permite. Mas é você atacar a honra dessa mulher de forma reiterada para você justificar um comportamento seu de ciúmes excessivos. Talvez enfim. até em tom de brincadeira, mas... Sim, né? Mas mesmo sendo brincadeira para você, não vai ser para outra outro. pessoa. Se constrangir o outro, não tá certo. Não é brincadeira mais, Não né? é brincadeira mais. A violência patrimonial é você quebrar as coisas, rasgar roupa, impedir usar o dinheiro para as coisas dela, impedir de fazer o cabelo, de fazer a unha, enfim, né? Imóveis, celular, né? E aí nós temos também aquela que as pessoas não aceitam muito bem, que é a violência sexual. Mesmo dentro do casamento, o sexo tem que ser consentido. Isso é um fator que é bem cultural e que precisa ser muito refletido, né? Pelos homens, principalmente, né? Sim. O não é sempre não e o talvez é não também. Só é sim o sim. E ponto. Não é tão difícil de entender. Uma outra situação também é você impedir que a mulher tenha acesso à família, ou converse com familiares, converse com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã. Tudo que bloqueia, de certa forma, o livre-arbítrio da pessoa, isso já é uma violência. Então, aqui o que está sendo protegido aqui não é a mulher em si, mas sim seu livre-arbítrio. É fazer aquilo que ela gostaria de fazer, independentemente de estar ou não com alguém, né? Então, todos esses exemplos que nós estamos dando aqui é justamente para permitir uma autonomia da mulher dentro do relacionamento, para que ela não seja um refém dentro de um relacionamento tóxico e às vezes não sabe. Né? E às vezes não sabe. Então é importante a gente nesse contexto ter essa conversa com os possíveis agressores, né? Para conscientizar de que isso não é o correto, e também para conscientizar a própria vítima, que às vezes ela não consegue entender ou não consegue perceber por não saber mesmo, por ignorância, que está sendo vítima de uma violência. Então, essas ações de conscientização é o que vai que efetivamente talvez não quebre agora, mas nas próximas e futuras gerações a gente tem muita esperança de que essa violência diminua consideravelmente. E a gente mude essa realidade, que esse é o plano, né? Eu estava aqui pensando, se ainda temos, como foi recentemente colocado aqui, uma mulher sendo morta, que é o limite dessa violência, é o topo máximo dela, a cada 30 minutos, quantas nesses 30 minutos são vítimas de algum tipo de agressão que a doutora falou aqui? É um volume ainda muito grande para a gente lidar. Né? O feminicídio ele é o ápice da agressão, mas ele nunca, dificilmente ele é um ato isolado. Ou é o primeiro ato do agressor. O fecho de uma situação. A chamada o escalonamento. Né? Começa por
por essa censura às roupas, começa por essa proibição de falar com a família, começa por essa alienação financeira, por esse domínio, por esse exercício de poder. E aí lá na frente é que ocorre agressão, essa agressão é perdoada, voltam, reatam, essa agressão se repete e se agrava até que acontece o feminicídio. E aí a gente percebe que muitas vezes o feminicídio acontece em situações onde já existiam duas ou três ocorrências, etc. e tal. Então, assim, a mulher precisa ficar muito atenta a sair desses relacionamentos que não lhe permitem exercer o livre-arbítrio. Porque o final, o pior dos finais é o feminicídio. O pior, né? mas O pior. existe um Mas caminho doído até chegar ali, no caso. Até chegar lá, existem várias violências que são implementadas e que a mulher precisa perceber antes, né, evidentemente, de chegar na agressão física, inclusive. Por isso a importância, né, da informação, doutor e doutora, para que a mulher saiba interpretar. Porque muitas vezes começa a romantizar a atitude do parceiro. Ah, ele tem ciúmes porque me acha bonita. Ah, ele tá, né, não quer que eu coloque tal roupa porque vai chamar a atenção. E, na verdade, ele já está começando o processo de manipulação, muitas vezes. E é por isso que a sociedade ela precisa se ajudar. Em que sentido? As pessoas têm amigos, amigas, e muitas vezes quem está de dentro do relacionamento ela não consegue perceber a atitude como violência. Mas quem está de fora consegue. E talvez uma conversa com um amigo, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, ajude a fomentar e a esclarecer essas questões da violência que vai além da agressão física. Abrir os olhos para isso, para essa situação que ela está vivendo. A população precisa ter conhecimento para que possa exercer um poder ainda maior, que é o de conscientizar aqueles que estão próximos. Meio que fiscalizador, né? Chegou um questionamento, um cidadão, uma fala, né? Contribuindo aqui, diz que a mulher precisa ser encorajada a abandonar esse tipo de relacionamento, mas, diz a pessoa que ela precisa de segurança jurídica para que possa tomar essa atitude. Só conseguimos ver, lamentavelmente, o número de feminicídios crescendo em todos os lugares, diz aqui o ouvinte. Um homem que está dizendo isso. Mas, em termos do que ele colocou aqui, segurança jurídica, a legislação, ela pode ajudar em mais alguma coisa? Eu acho que a legislação ela tem ela está no seu ápice, né? Dificilmente você vai conseguir criar mais elementos jurídicos que dê segurança à mulher. O que nós precisamos é a implementação. É isso que está faltando hoje. É isso que está faltando hoje. É a conscientização e a adoção de políticas públicas para o cumprimento da lei. Núcleo familiar e serviço público, no caso, exatamente, em conjunto. Exatamente, né? Serviços de saúde, etc. Nós temos um município que é exemplo aí de saúde pública, mas nós precisamos cada vez mais fazer com que as vítimas se apresentem e busquem, como esse ouvinte falou. Ela precisa ser incentivada a sair desse relacionamento. Ter certeza de que ela vai ter a ajuda que ela precisa lá, que ela não depende desse sujeito que está agredindo. A Rede Unificada de Enfrentamento da Violência serve, né? Uma das suas aptidões é essa, é acolher de fato essa vítima para que cesse essa violência. Ainda em termos de orientação, a quem eventualmente está nos ouvindo e talvez nunca tenha refletido e não tenha nem percebido. Percebi que eu estou numa situação assim, qual é a orientação? Quais são os passos que a mulher pode seguir? Nós temos todos os órgãos públicos fazem parte da rede de enfrentamento à violência doméstica. Não então, só a agressão física, a gente precisa colocar isso. Isso, às vezes a pessoa quer tirar dúvidas. Em perspectiva, né? Exatamente. Nós temos os canais de comunicação, podemos disponibilizar para vocês, Sim. mas a pessoa pode procurar o Núcleo de Atendimento à Mulher na Delegacia de Sorriso. Polícia, na Delegacia de Sorriso. Nós temos lá um núcleo, lá tem pessoas que estão treinadas não só para atender aqueles que vão lá fazer uma denúncia, mas também para orientar. Sim. Nós temos a assistência social, tá? Nós temos núcleos dentro da assistência social que fazem esse trabalho também. Psicologia, assistência mesmo. Temos a Casa Abrigo, temos a própria OAB, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, a OAB fica aqui ao lado da Casa Aurora. Também, se as pessoas precisarem de algum tipo de orientação, podem nos procurar, tá? Então, assim, tem vários canais que podem ser utilizados para que as pessoas possam não só denunciar, mas também, às vezes, tirar alguma dúvida, ter alguma situação que queira esclarecer. E o diálogo, né? Sobre tudo isso, perceber que está sendo vítima que alguém de alguma está, forma. como diz popularmente, se passando. A melhor forma é o diálogo com o parceiro ou com a parceira, dizendo, olha, isso aqui não está certo. Isso aqui não pode acontecer de novo, né? Isso aqui não... Então, assim, é identificar e fazer com que o parceiro entenda os limites que ele precisa respeitar, né? Porque esse é o primeiro... Quem dá o não
não é quem está de fora, é quem está de dentro. Então é isso que é importante. No relacionamento. É importante a pessoa entender e conversar com o companheiro e conscientizar esse companheiro. Se ele não se conscientizar, você está no relacionamento errado. Né? Não veio contextualizado aqui, só um pouquinho, Miriam, mas estão perguntando, tira uma dúvida quanto a agressões por parte das mulheres, quando a agressão parte da mulher. Perfeito. O que pode se falar sobre isso? Essa é uma dúvida sempre que é recorrente, principalmente nas palestras que nós imagino vamos dar que- para os meninos, né? Sim. Ninguém pode agredir ninguém. Nem homem a mulher, nem a mulher ao a homem. mulher e nem a mulher ao homem. Por que nós temos um tratamento diferenciado com relação à agressão do homem para a mulher? Porque eu, Ionara, se eu agredir um homem, muito provavelmente ele não vai sentir muita coisa. O homem, Não vai o doer homem, biologicamente, tanto. ele é mais forte, né? Sim. E socialmente, culturalmente, o homem também tem uma figura de poder maior, até pela força física que ele exerce. Aham. Se um homem... Inclusive, nós tivemos agora, semana passada, uma situação de uma stalker feminina com relação ao ex-companheiro, em Goiânia, não sei, não me recordo agora. Mas a lei, ela protege a todos. Nós só temos um tratamento um pouco mais diferenciado com relação à mulher, porque a mulher é insuficiente, a mulher é mais frágil. Aham. Mas não significa que as mulheres podem... Se você, homem, está sofrendo qualquer tipo de agressão física, psicológica, moral, patrimonial, sexual por parte de uma mulher, você pode se dirigir à delegacia, fazer Denunciar. a denúncia, você vai receber o Todo tratamento atendimento. jurídico que deve ser dado à sua situação. Não significa que aqui as mulheres não podem ser vítimas de violência e, no contrário, podem, então, agredir os homens. Não. Ninguém nunca falou isso. Nós temos uma lei diferenciada, porque ficou reconhecido pela história social, cultural, né, que a mulher estava enfrentando dificuldades e estava sendo vítima. E tanto que os números estão aí. Nós temos Sim, feminicídio não a cada precisa 30 correr minutos, muito para né? saber, né? Diga, Milena. Só quando o doutor Fernando estava falando sobre essa situação da percepção que muitas vezes a vítima não tem, né, de que ela está sendo manipulada, né, pelo possível agressor, ou de certa forma já está sendo agredida psicologicamente. Das situações que aconteceu dentro da minha família, que eu citei como exemplo, é não deixar, por exemplo, a pessoa estudar, a mulher estudar. Tipo, mulher minha não estuda. Não precisa. Não, isso não de fato, isso fere a liberdade dela de escolha, né? E isso não pode ser admitido. Né? A decisão é dela, né? A decisão é dela e o apoio tem que vir da família, claro. Mas agora, impedir alguém de fazer algo positivo, isso não dá. Isso é uma violência, sim. Mas, assim, acho que é importante a gente relembrar um pouquinho a história, que no Código Civil anterior, de 1916... a mulher era quase um patrimônio do homem. Era quase uma propriedade. A mulher, até 88, ela não tinha sequer CPF. Depois do pai, era do marido. Isso, a inscrição, o SIC, né, o certificado de inscrição do contribuinte, era um só para o casal. Então, a mulher ela conseguiu o exercício ao voto recentemente. E agora nós estamos em época de Olimpíada. Vou dar um exemplo aqui. A Maratona Olímpica, desde da primeira edição, ela é feita no masculino. A laqueadura, por exemplo. Só a partir de 86 é que a mulher pode Correr nessa Olimpíada. nessas Já Olimpíadas. pensou? Que loucura. Então a gente começa a perceber que, colocando isso em perspectiva, o nosso futuro é muito, muito promissor. Perfeito, Porque nós viemos de um passado, e aí justifica o que a Ionara está dizendo, de um passado onde a opressão à mulher e a liberdade da mulher era a praxe, era o que era normal. Tudo bem. E uma aí a gente atitude pode até normal. fazer um comparativo aqui. Há 30 anos atrás, nós poderíamos estar fumando aqui. No estúdio, é verdade. Isso seria um comportamento aceito. Sim. Normal. Hoje isso é inadmitido. E hoje isso culturalmente já se pacificou. Inaceitável, não se fala mais a É uma conduta respeito. que não precisa cabe. nem... a gente já adotou uma nova novo praxis, costume. um novo costume. Perfeito. E é isso que a gente precisa trabalhar. Para que a nossa e as futuras gerações tenham isso como algo... não precisa ter uma lei que me proíba de fazer isso. Eu não vou fazer porque isso não é correto, não é adequado. Instintivo, né? Eu não normal. fazer porque eu entendo que não é correto. Perfeito. Então a gente precisa levar isso aí como uma condição também para a nossa sociedade. Por isso, esse trabalho fabuloso aí da rede de fretamento, né? Da Comissão da Mulher Advogada, de Sim. conscientização de todos, Certeza. tanto da vítima quanto do possível agressor.
Parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu preciso ir encerrando com os senhores, mas quero imensamente agradecer e pedir que deixem aí um recado para esse povão que nos ouve, muita gente nos ouvindo nesse agosto lilás. O que precisamos, doutora? Precisamos refazer, né? Nós precisamos nos reinventar e entender que as práticas antigas, elas devem ser deixadas para trás. Desconstruir essas práticas. Né, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre gosta de relembrar lá na comissão que não é só uma proteção à mulher. Né? Isso é muito importante, é uma proteção para a família, para os filhos. Em toda a nossa caminhada, a gente sempre percebe que os que mais sofrem são as crianças. Então, assim, a gente ressignificar. É um mês para a gente se conscientizar e erradicar a violência, mudar nossas práticas. E aí, não só a vítima, principalmente a comunidade masculina, ter essa visão de que precisamos mudar para sermos saudáveis como família, como pais, para termos nossos filhos saudáveis também. Então, eu acho que o nosso pensamento nesse mês de agosto, com essa campanha, seria essa ressignificação do que é você ter um relacionamento saudável e a gente conseguir, com o tempo, erradicar essa violência que faz mal para todo mundo. Perfeito, muito obrigada. Eu preciso aproveitar doutor. o espaço também, porque agosto é mês da advocacia. No dia 11 de agosto a gente comemora e esse ano nós temos uma comemoração dupla, né? Opa. Que é o Dia do Advogado e o Dia dos Pais. Maravilhoso. Então deixo aqui meus cumprimentos a todos os advogados e advogadas, em especial aos pais de toda a nossa comunidade. Aos pais e aos pais advogados. Positivo. Ao senhor, então, feliz Dia dos Pais. Duplamente. Que bom, sempre é bom, né, gente? Muito obrigada, a gente está sempre de portas abertas aqui. Sabemos também que podemos contar com a entidade, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, sem dúvida, no topo da lista aí das respeitadas em nosso país e não à toa isso. Então, parabéns a todos pelo trabalho e, mais uma vez, nosso gentil agradecimento. Muito obrigado, Marlene. Obrigada.